44 73 67 44. Participe do projeto Família Solidária. Doe 1 quilo de alimento não perecível a quem precisa. Aquilo que sobra na sua despensa, com certeza, é o que está faltando na mesa do seu irmão. Participe e que Deus te abençoe. Muito obrigado. Seja qual for o seu problema, existe agora uma linha direta para você. 3390-1422. O seu pedido de oração tem um telefone certo. Não desligue, não desplugue. Vem aí mais um show de audiência na 1520. Está entrando no ar o programa Deus, Você e o Louvor. Apresentação, Pastor Alberto Brasil. Sou eu. Muito bom dia. São 11h40 e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o Pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus, Você e o Louvor, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela Continental AM 1520, das 11h30 às 13h30 da tarde, trazendo para você, logo no início da programação, a leitura de 4, 5, até mesmo 6 capítulos da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos lendo a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Lemos no sábado até o capítulo 8, e hoje nós estaremos lendo a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Você que ainda não tem o meu WhatsApp e quer fazer aí o seu pedido de oração, anote o número do meu telefone celular para que nós possamos então adicionar você ao grupo do programa Deus, Você e o Louvor. Tá bom assim? Deus abençoe a sua vida. Anote aí o número. Quero agradecer também estar conosco nesse dia a Igreja do Nazareno de Olinda. Deus abençoe aí o nosso querido reverendo Roberto Barnabé e todo o povo ali, todos os nossos irmãos da Igreja do Nazareno ali de Olinda. Também nossa querida Keila Frazão, Deus abençoe a ti e a toda a sua casa, os nossos amigos ouvintes da Rádio Continental AM 1520, também o nosso carinho por estarem conosco nesse dia. Nós vamos então estar efetuando a leitura do capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo a ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nada bebeu. A visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxeste
autorização dos principais para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. E logo levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Saulo prega em Damasco. E logo pregava nas sinagogas, e Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Saulo em Jerusalém e em Tarso. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, em verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. A cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia na cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. A ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos de Pedro, que estavam ali, enviaram 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi ter com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram
no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Capítulo de número 10, o centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Os enviados de Cornélio chegam a Jope. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai ter com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui viestes. Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um anjo acerca para chamar-te na sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro vai com eles. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Tendo alguns irmãos dos que habitavam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e seus amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio.
A tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar a Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se esse hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus a ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós fomos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. A defesa de Pedro. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Eu também ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para que se encontrassem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera:
envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, e tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas palavras, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concebido que recebesse o arrependimento para a vida. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ágapo prediz grande fome. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que deles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 correntes, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Pedro é livre da prisão. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram-se por uma rua, e logo adiante
o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim o era. Então disseram: é seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não tão pouco alvoroço entre os soldados sobre o que tinha acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. A morte de Herodes. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glórias a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Capítulo de número 13. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo a mão sobre eles, os despediram. Elimais, o mágico. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimais, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho de diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor.
E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfília. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia de Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tende alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Saulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou ao povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, da qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem responde mais por mim, mas vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Para os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as suas profecias. E agora não achasse nenhuma causa de morte. Pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feito aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: Cumprirei o vosso favor, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, e foi para junto de seus pais, e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudeste ser justificada pela lei de Moisés. Notai, pois, que nos sobrevenha o que foi dito dos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-os que no sábado seguinte lhes falasse essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus
e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para juiz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Agora nós vamos estar orando, vamos estar falando com Deus, apresentando as nossas vidas diante do Senhor, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, te glorificamos porque hoje todos nós tivemos o privilégio de ouvir mais uma porção da tua palavra, Pai, e temos certeza que a nossa fé foi acrescida, acrescentada. Senhor, eu quero colocar diante de ti, Pai amado, todas as famílias da face da terra. Quero colocar diante de ti, meu Pai, todos os nossos ouvintes da Rádio Continental. Quero apresentar, meu Pai, todos que estão conosco também, através do Facebook, Pai. Abençoa aqueles que estão através do dial da Continental, através do site. Eu quero te pedir pela cura física, Pai. Quantos de nós estão doentes? Quantos dos nossos pais estão padecendo enfermidades? E eu quero te pedir, meu Pai amado, que tu venhas estender as tuas mãos para fazer maravilhas no meio do teu povo, porque nós reconhecemos que todo o poder, toda a glória, meu Pai, toda a honra te pertence. Que poderia fazer o homem, Pai, sem ti? Nada. Mas, Pai, estenda as tuas mãos nesse dia para fazer milagres no nosso meio. Visita, Senhor, meu Pai amado, nos UTIs, Pai amado, nas salas vermelhas, nas salas amarelas. Visita, meu Pai amado, cada enfermo, também nos lares, aonde houver, meu Pai amado, uma pessoa padecendo de uma enfermidade, de uma doença. Eu quero te pedir, meu Pai, estenda as tuas mãos em favor, meu Pai, desta criança, a favor deste adolescente, desse jovem, deste homem, desta mulher, deste ancião, Pai amado, desta grávida. Pai amado, eu te peço, Pai, faça milagre nesse dia no meio do teu povo, para que creiam que tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e serás eternamente. Cura, meu Pai, das mais diversas enfermidades. Restaura também, meu Pai amado, casamentos. Visita cada família, visita cada irmão, cada irmã. Restaura, meu Pai, o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, meu Pai. Desfaça todas as obras do inferno, Pai. Te peço, nesses dias que antecedem, meu Pai amado, as festas, que tu venhas guardar nas estradas, meu Pai, nas rodovias. Tu venhas livrar, meu Pai, os motoristas de ônibus, cobradores, passageiros, VRTs, os trens, os metrôs, as barcas, navios, helicópteros, aviões.
Guarda, meu Pai, todos os transportes coletivos e alternativos. Guarda, Pai, os taxistas, os motoristas de Uber, os caminhoneiros. Guarda cada trabalhador, meu Pai. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, nos livrando de toda a estatística, Pai, de morte, Pai. Nos livrando, Pai amado, do luto, do pranto, do choro. Guarda, meu Pai, cada família. Não permita que o mal toque, que o mal chegue, Pai amado, a cada família. Seja o teu nome glorificado, seja o teu nome exaltado na vida de cada irmão e de cada irmã. Pai, esta oração que eu faço, agradecida a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, são 12 horas e 20 minutos. Daqui a pouquinho, Tavares Borba vai estar trazendo para você notícias daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Daqui a pouquinho ele vai estar por aqui e logo após, meu querido professor Manuel Tomás vai estar também trazendo para você dicas de saúde. Tá? Na hora do professor Manuel Tomás e também na hora do jornalismo, vocês vão ficar só com o áudio, tá bom? Eu peço perdão aos irmãos, mas teremos só o áudio a partir do Tavares Borba, trazendo aqui o direto da redação e também o professor Manuel Tomás. Mas você querendo permanecer conosco aí com esse áudio, são dicas tremendas de saúde. Eu tenho um testemunho para dar antes da palavra, uma missionária do nosso campo, missionária Ângela, ela com os pés todo rachado, com as mãos também, com muita coceira, começou esse tratamento com o professor Manuel Tomás, produtos naturais, tudo natural, e ela já está bem melhor para a glória do nome do Senhor. Você que estiver padecendo também de alguma enfermidade, de algum mal, você pode também ligar para o professor Manuel Tomás para você agendar uma consulta com ele ou adquirir a apostila com tudo quanto ele ensina aqui no programa Deus Você Louvor, tá bom? Então, daqui a pouquinho, o professor Manuel Tomás vai estar conosco. Mas nós vamos ouvir agora palavra de vida rapidamente. Quero trazer uma breve palavra para você que está conosco aí através do Facebook e também através do Daio da Continental. Você vai ouvir agora Palavra de Vida. Palavra de Vida. Muito bem, em Palavra de Vida de hoje, eu quero compartilhar com os meus amados irmãos a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2, uma exortação, um estímulo para a nossa fé e por aquilo que nós temos que passar também. Vamos então à leitura da Palavra de Deus, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Querido e querida, amado e amado de meu Pai, aqui a experiência do apóstolo Paulo, a vida de lutas, a vida de batalha que ele passou, ele vai declarar depois, ele diz, olha, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Paulo, então, ele começa a dizer que foram bons combates que ele teve na sua vida cristã, no seu evangelho. E essa vida cristã, ele estava passando agora
para o seu filho na fé chamado Timóteo, dizendo a Timóteo tudo que ele iria padecer também quando ele assumisse a igreja a qual Paulo era dirigente. E hoje também eu quero passar para você. Todos aqueles que quiserem seguir fielmente o Evangelho passarão por tribulações, passarão por aflições, sim. Não é essa história, esse oba-oba de que é só vitória e que quando vem a primeira luta eu desisto, você desiste também. O Evangelho de Cristo não é assim. O Evangelho de Cristo, ele é para aqueles que vão até o final, aqueles que perseveram até o fim. Por isso que Paulo diz: tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. E ele fala no versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está dizendo a ele, não vai ser fácil a sua caminhada. Para você entrar no céu, não vai ser fácil, não é de qualquer maneira, não é levantar a mão e dizer que eu aceitei Jesus Cristo e que agora eu vou a um culto e vai ser fácil assim. Não, querido. Você levantar a mão, aceitar Jesus Cristo é o primeiro passo para você ter vida com Deus. Passar pelo batismo das águas é o segundo passo. Ser batizado com o Espírito Santo também é um passo importantíssimo, porque daí advém o revestimento para enfrentar todos os perigos, todas as investidas do diabo, todo o mal que o inimigo vai intentar contra você. Porque não pensa que é fácil sair da condição de perdido, que era a minha vida, talvez a tua também. Éramos perdidos e agora nós temos um endereço. Nós temos um endereço que é o céu. Para entrar o céu é a força. Você tem que lutar para entrar o céu. Não é fácil entrar no céu. Eu e você temos que lutar contra nós mesmos. Temos que lutar contra todas as astutas ciladas do diabo. Nós temos que lutar contra muita coisa para poder chegarmos ao céu. Não é de qualquer maneira que nós vamos chegar lá. E ele fala, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu vi ontem, no Canal 13, uma reportagem, já peguei pela metade, mas deu para tirar muita coisa de um grupo de militares que está sendo treinado para servir em outros países, como o grupo que esteve no Haiti. E esses instrutores que estiveram no Haiti, eles passaram por momentos muito difíceis em guerra, ir para um país que não é o nosso, para defender ali a paz naquele país. Eles passaram por muitos serviços ali, muitos perigos. E estão treinando agora, acabaram de treinar uma turma a qual muitos desistiram no meio do caminho. Muitos pararam no meio do caminho porque não aguentaram o combate que veio. E 17 só daqueles que foram recrutados conseguiram chegar até o final. E nasceram filhas dele no meio dessas 26 semanas de combate que eles tiveram. Eles não viram o nascimento da sua filha, não viram crescer. Eles já chegaram, já estavam já com 4, 5 meses, os filhos. Mas eles falaram, valeu a pena eu me privar de ver o nascimento da minha filha para poder chegar até o final. E isso eu aprendi. A nossa vida espiritual também é assim. Se para essas pessoas, esses soldados, se tornarem aquilo que chamam de caveira, alcançar o brasão da caveira, que é soldados preparados para ir enfrentar uma guerra em outro país, eu e você também temos que passar por privações, temos que passar por limitações, porque não é fácil ser cristão. Quem disser para você que é fácil, vai estar mentindo para você. O próprio Jesus Cristo diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu e você sabíamos que ingressar
nessa fileira que Paulo está falando. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Está dizendo, eu não posso estar recebendo um telefone de casa, aqui no caso do soldado, um telefonema de casa, vem para cá agora que está acontecendo isso. Não, ele não pode, ele está ali alistado no exército que ele tem que servir aquele que o alistou. Pastor Alberto, o que é isso para a minha vida? Quer dizer que eu e você vamos ter dificuldades, sim. Vamos ter problemas na nossa caminhada, sim. Vamos socorrer a nossa casa? Vamos, sim. Mas isso não pode atrapalhar a minha vida com Deus. Eu não posso parar, não vou mais. Eu estou passando por muitas lutas, eu estou passando por muitos problemas, eu estou passando por muitos ataques. Tem irmãos que dizem assim, pastor, eu sofri uma seta. Agora eu sofri uma seta, fui setado pelo maligno e isso me tirou de combate. Você não pode sair de combate. Aí que você tem que combater mais pela tua vida e pela tua casa. Você tem que combater mais agora. Então, querido e querida, amado e amado de meu Pai, ele diz aqui, nenhum soldado em serviço é o que você está em serviço de Jesus. Eu estou em serviço do Senhor Jesus. Então, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem foi que me chamou? Quem foi que te chamou? Foi Jesus. Então, você não pode. Ele diz igualmente, o atleta não é coroado se não lutar, segundo as normas. Se eu e você, nós vimos quantas pessoas, vimos agora também, aí no clube de regatas do Flamengo, nós vimos aí esse jogador, né, que veio e ficou um ano agora, está um ano impedido de jogar. Porque tomou um medicamento, usou alguma coisa ali que não é próprio do atleta tomar. Então agora ele foi preso no antidoping. Então ele não pode ficar o guerreiro. Eu e você, querido, não podemos fazer nada que seja ilegal. Mentir, furtar, roubar, adulterar, nada disso. Tu tem que saber qual exército que você está. Para que você possa viver uma vida sem embaraço. Você foi alistado para esse bom exército de Deus. Então vem dificuldade, vá nessa dificuldade, lute nessa dificuldade, mas não deixe o evangelho de Cristo. Vá à frente, porque Deus tem muito mais coisas a fazer na sua vida. Amém? Que essa palavra fique no teu coração, que essa palavra perdure no seu coração. Eu vou agora estar indo para o direto da redação com Tavares Borba, trazendo notícias para você. Logo após, meu querido papai, professor Manuel Tomás, vai estar dando dica de saúde e trazendo mais uma porção da palavra de Deus para você. Nesse inteirinho você vai ficar só com o áudio, tá bom? Eu vou ter que tirar a imagem, porque eu tenho que resolver algumas coisas aqui, operando o som. Não vai dar para eu estar com a minha imagem para você. Agora eu estou operando e estou fazendo a programação. Mas quando eu for fazer o jornalismo e também o professor Manuel Tomás, eu vou ter que tirar a imagem, porque eu não vou ficar frente a frente com você. Então, se você quiser permanecer, vai ser bem-vindo para ouvir o jornalismo agora com Tavares e também aí o meu professor Manuel Tomás, tá bom? Um grande beijo para você. Eu vou estar agora indo para um intervalo e volto com Tavares Borba, com o direto da redação e assim depois, professor Manuel Tomás. Já já eu volto com você aí com o professor Manuel Tomás, tá bom? Então deixe-me agora acertar aqui tudo certinho para você. Pronto, já certinho. Vamos ao intervalo e volto já já com o direto da redação. Querendo aprender a arte e a beleza da música? Então venha para a Academia de Música Instrumental Amien. Aqui você aprende guitarra, cavaquinho, violão, banjo, bateria, teclado, contrabaixo, piano e percussão. Aqui na Amien, você aprende a prática e a teoria para cada instrumento. Temos aulas de segunda a sexta-feira pela manhã, à tarde e à noite. Sábado e domingo, só na parte da manhã. Temos professores pacientes e capacitados para te introduzir no maravilhoso universo da música. Faça-nos uma visita ou ligue. Telefone
98650-4664. Repetindo, 98650-4664. Nosso endereço, Estrada do Otaviano, número 285, em Turiaçu. Temos também pacote especial para grupo. Rádio Continental, competência, credibilidade, sempre servindo você. ZYJ 491, Rádio Continental, 1520 AM. A verdade em primeiro lugar. A verdade em primeiro lugar. Oh, oh, oh. Rádio Continental. Rádio Continental. A rádio que te ouve. A rádio que toca o seu coração. Direto da redação. Uma pessoa morreu no desabamento do palco de uma festa heavy que aconteceu ontem em Esteio, no Rio Grande do Sul. O acidente foi provocado por um forte vendaval que atingiu a região. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado, a vítima é o DJ Caleb, que se apresentava no palco montado no Parque Assis Brasil no momento do incidente e foi atingido pela estrutura. Outras 3 pessoas também ficaram feridas e foram levadas ao hospital, mas passam bem. Numa bateria bastante equilibrada com o australiano Josh Kerr, Gabriel Medina assegurou nesse domingo vaga à 4ª fase da etapa de Pipeline, no Havaí, que marca o encerramento do Circuito Mundial de Surf. Com a vitória por 10-9,83, o brasileiro melhor do mundo em 2014 segue na busca pelo bi. Em sua primeira bateria no dia, Medina, com direito a uma nota 9, venceu a repescagem contra o anfitrião Dustin Payne, com 15,33 a 8,50. Principal rival de Medina e atual campeão mundial, o havaiano John Florence também avançou. O governo do estado do Rio de Janeiro definiu as datas de pagamento do IPVA de 2018 para os veículos do estado, com desconto de 3% para o pagamento integral do imposto. De acordo com o calendário, o vencimento da cota única e da primeira parcela será no mesmo dia a partir de 22 de janeiro, de acordo com o número do final da placa do automóvel. A guia para o pagamento do IPVA poderá ser retirada na internet, no www.fazenda.rj.gov.br ou www.bradesco.com.br. O pagamento da GRD pode ser realizado em qualquer agência bancária. O primeiro vencimento para a placa 0 será no dia 22 de janeiro e para a placa 9, dia 2 de fevereiro. 12h38. Novas notícias a qualquer instante dentro da nossa programação. Rádio Continental, competência, credibilidade, sempre servindo você. ZYJ 491, Rádio Continental, 1520 AM. A verdade em primeiro lugar. A verdade em primeiro lugar. Oh, oh, oh. Rádio Continental. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Vale da Simpatia, em Venda Velha, convida você e a sua família para participarem de um de nossos cultos. Terça-feira, oração rosto no pó, de 8 às 10 horas. Quarta-feira, círculo de oração, de 15 às 17 horas. Quinta-feira, culto público,
das 19 às 21 horas. Sexta-feira, oração da família, de 8 às 9 horas. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11h30. E às 19 horas, grande culto de adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado. Local, Rua Doutora Maria José, lote 15, quadra 13, Vale da Simpatia, Venda Velha. O pastor José Silvano e a missionária Cleusa sentir-se-ão muito felizes com a sua presença. Olá, queridos, eu sou o pastor Alberto Brasil e venho mais uma vez fazer um apelo a vocês. Participem do projeto Família Solidária. Aquilo que te sobra na tua despensa pode ser aquilo que falta na mesa do teu irmão. Doe 1 quilo de alimento não perecível para aqueles que não têm o que comer. E te garanto, a farinha da panela não vai acabar. Faça a sua doação aqui na Rádio Continental, na Rua Carvalho de Souza, número 20, aos cuidados do pastor Alberto Brasil, ou ligue 33 37 29 58, ou ainda 38 35 73 57, ou ainda 24 73 67 44. Participe do projeto Família Solidária. Doe 1 quilo de alimento não perecível a quem precisa. Aquilo que sobra na sua despensa, com certeza, é o que está faltando na mesa do seu irmão. Participe e que Deus te abençoe. Muito obrigado. Voltamos a apresentar Deus, Você e o Louvor. Apresentação, pastor Alberto Brasil. Sou eu, estamos de volta aí com você, 12 horas e 41 minutos. Nós já estamos com o nosso querido professor Manuel Tomás aqui junto conosco. Então, daqui a pouquinho ele vai estar falando junto com vocês aí, dando dica de saúde também, a ministração da palavra de Deus. Eu quero passar o telefone do professor Manuel Tomás para você que deseja ligar logo após a participação dele. Você pode estar aí, então, ligando para o professor Manuel Tomás para estar passando, então, para ele, se você tem algum problema de saúde, você quer receber uma dica e você quer agendar também a consulta, o telefone do professor Manuel Tomás é 27 71 73 15, 27 71 73 15. Já vou chamar o professor aqui para ele me falar de novo, que eu estava mexendo aqui na aparelhagem. Evangelho de João 8 43 44. Amém. Então vamos à leitura agora. Evangelho de João 8 43 e 44. Diz assim a palavra do Senhor: Por que não entendeis a minha linguagem? Vou repetir. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou da verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Professor Manuel Tomás. Glorioso e santíssimo Deus, graças te dou, meu Senhor, porque te tem disposto a nos aceitar como teus filhos, como a tua família, como teus escolhidos. Retira de nós, Senhor, as imperfeições e ajuda-nos a entender e praticar a tua vontade aqui na terra, como os anjos fazem nos altos céus. Meu Deus, meu Pai, dá-nos sabedoria dos altos céus, para que possamos entender e praticar a tua vontade, quer seja na questão espiritual, na questão material,
para que tenhamos saúde já. Hoje nós vamos trazer luzes sobre os nutrientes essenciais. Nutrientes essenciais não são todos? Não. Os nutrientes essenciais são os sais minerais, que exercem as seguintes funções. Observem bem, os sais minerais exercem as seguintes funções. Primeira, constituem todo o sistema ósseo, da cabeça ao pé, unhas, dentes e tudo mais. Então, o sistema, esse sistema de nutrientes essenciais, eles constituem todo o sistema ósseo, da cabeça ao pé, as unhas, os dentes e tudo que se refere à parte óssea. Segundo, atua na constituição dos tecidos moles do organismo, na rigidez muscular. Terceiro, atua no sistema metabólico para que se processem totais aproveitamento de outros nutrientes. Quarto, contractibiliza os músculos a vasculhar, dependem das ações que desempenham. Então, os músculos e a parte vascular, ele aí vai trabalhar, os nutrientes essenciais vão trabalhar para que desempenhe com normalidade as suas funções. Quinto, todos os sistemas de movimentos fluíveis do corpo carecem da atuação dos sais minerais. Proporcionam os equilíbrios regulares indispensáveis à manutenção da saúde. Então, os equilíbrios, eles proporcionam uma coagulação do sangue e faz com que, na realidade, a manutenção da saúde se exerça naturalmente. Os nutrientes essenciais são fundamentais para boa respiração, boa digestão e o normal funcionamento do coração. Os nutrientes essenciais, nós vamos falar disso mais vezes, os nutrientes essenciais são para todas as glândulas, especialmente todas as glândulas podem funcionar normalmente pela ação dos nutrientes essenciais. Sem esses sais minerais, desequilibram-se as 92 espécies de ácidos existentes em nós. Quantas espécies de ácidos compõem-se dentro de nós? 92 espécies de ácidos. Portanto, especialmente o ácido básico, principal e indispensável é seu funcionamento no organismo. Os sais minerais transportam oxigênio dos pulmões para todo o complexo físico funcional.
impulsionam os gases carbônicos dos tecidos para os pulmões. Cada órgão do nosso corpo necessita dos sais minerais, da epiderme aos ossos, epiderme quer dizer da pele aos ossos, da cabeça ao pé, para desempenhar bons funcionamentos dependem deles. Pois bem, nós vamos falar na próxima palestra sobre esses sais minerais, começando a falar sobre o cálcio, o mais necessário e mais indispensável a todo complexo ósseo e também ao organismo. Nós vamos falar no próximo programa a esse respeito, mas agora nós vamos à parte espiritual. O mundo inteiro está dividido em duas famílias espirituais. A família do Criador, do Deus Criador, e a família do Deus enganador, que é o pai da mentira. Então, cada um de nós devemos escolher, temos o dever de escolher quem nós queremos por pai espiritual. Nós estamos falando sobre família. E hoje nós vamos falar especialmente sobre a família espiritual. Pois bem, o Pai da verdade é Cristo Jesus, é Deus, é o complexo Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele designou a seu escolhido Israel uma séria determinação em relação à união matrimonial. Ele nos diz em Deuteronômios, capítulo 7, verso 3 e 4, ele nos diz: não contrairás matrimônio com os filhos de outras nações, porque as outras nações tinham os seus deuses falsos. Então ele disse para os seus escolhidos: não contrairás matrimônios com os filhos de outras nações. Não darás suas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Se anotou? Deuteronômios, capítulo 7, verso 3 e 4. Por que foi que Deus destruiu a humanidade por um dilúvio? Justamente aqui está a principal causa. Os filhos de Deus tomavam as filhas dos homens, quer dizer, a descendência de Caim, para suas esposas. Isso desagradou muito a Deus. E chegou ao ponto em que Deus disse: não posso mais tolerar estas coisas. E hoje que os homens estão casando com homem, mulher com mulher, essa pouca vergonha que nada tem a ver com casamento, isso é ajuntamentos. Isto é, apesar de que existe lei no país para que haja oficialização desses ajuntamentos, mas Deus não os reconhece, Deus não os considera como sendo reais. Precisamos ter muito cuidado. Deus
proibiu rigorosamente o intercâmbio matrimonial de seu povo com outras nações, mesmo no sentido normal de casamento hétero. Alega-se agora que esta proibição foi feita a fim de impedir os hebreus de casarem com idólatras e formarem ligações pagãs. Os pagãos, no entanto, estavam em condições mais formidáveis do que os impenitentes desta geração, os quais, tendo a luz da verdade, ainda se recusavam persistentemente a aceitá-la. Ora, meus queridos irmãos, o pecador de hoje é incomparavelmente mais culpado do que os gentios, pois a luz do Evangelho brilha claramente ao seu redor. O Evangelho está ao dispor de todos os homens. Antes do dilúvio não havia o Evangelho, mas hoje a verdade está ao dispor de todos os homens. Infelizmente, a humanidade não valoriza a palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 1 e o verso 8, Deus nos diz: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Infelizmente, os pais de hoje não são exemplo para os filhos. Muitas das vezes os filhos são exemplo para os pais. Quantos filhos aceitam a Jesus e vivem em verdadeira felicidade por aceitarem a Cristo como seu Salvador pessoal? Muitas mães foram para a sepultura porque o filho ou a filha, que antigamente era respeitoso e obediente, não queria ser advertido com referência a esses importantes relacionamentos. Namoro e casamento. A juventude dá este passo e a desrespeito do conselho dos pais, muitas das vezes dos pais evangélicos, que são amigos e que são servos de Deus. E ele nos diz em Êxodo capítulo 20, o verso 12, honra teu pai e a tua mãe. Esta é uma bênção que não pode repousar sobre os que não tomam este rumo de diferentes obstinações. Isaac foi altamente honrado por Deus, sendo feito herdeiro das promessas pelas quais o mundo devia ser abençoado. Entretanto, aos 40 anos de idade, sujeitou-se ao ensino de seu pai, ao designar um servo seu, experimentado e temente a Deus, a fim de escolher-lhe uma esposa. Provérbios capítulo 19 e verso 14 nos diz: a casa e os bens vêm por herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Para que haja um feliz casamento, é necessário que haja esta escolha, esta aceitação desta determinação de Deus. Uma esposa prudente vem do Senhor.
Só em Cristo é que se pode com segurança entrar para o casamento. O amor humano deve fazer desviar do amor divino os seus laços mais íntimos. Só onde Cristo reina é que pode haver afeição profunda, verdadeira e altruísta. O amor é um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas princípio. Então, o amor puro, ele não é apenas um sentimento, mas é um princípio que determina as ações na vida do ser humano. E seja todo passo em direção ao casamento caracterizado por modéstia, simplicidade e sincero propósito de agradar e honrar a Deus. O casamento afeta a vida futura tanto neste mundo quanto no vindouro. O cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar. Se aprovais a bênção de ter paz temente a Deus, procurai deles conselhos, abri-lhes vossas esperanças e planos, aprendei as lições que as experiências ensinaram e poupar-vos-ão muitas dores. Sobretudo, fazei de Cristo vosso conselheiro. Sob essa guia, receba o jovem como companheiro vitalício. Tão somente ao que possua traços de caráter puro e varonis, que sejam diligentes, honestos e tenha aspiração que ame a Deus. Procure o jovem para lhe ficar ao lado, aquela que esteja habilitada a assumir devida parte dos encargos da vida, cuja influência o enobreça e refine, fazendo-lhe com seu amor que haja perfeita união entre ambos. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que Deus nos dê a sua direção para as nossas vidas. Ó Santíssimo Deus, ó amantíssimo Pai Celestial, aos teus pés aqui prostrados, nos encontramos para agradecer-te de todo o nosso coração a existência do programa Deus, Você e o Louvor. Graças te dou, meu Senhor, de todo o meu coração, por todos os cuidados e privilégios que nos tens proporcionado, pela paz, pela tranquilidade, que eu te agradeço, dispenses a cada ouvinte deste programa. Eu não vou mencionar nomes, mas tu conheces a todos e sabe as suas necessidades. Eu te agradeço em nome de Jesus. Ajuda-os, Senhor, a levantar-se e solucionar os seus problemas, aceitar a tua medicina, os teus remédios e não viver na ignomínia, não viver no esquecimento de ti. Dá-nos, Senhor, a tua direção. Tudo isso eu te agradeço no doce nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Amém. E com os queridos ouvintes, meu querido filho, nosso querido pastor Alberto Brasil.
Muito bem, tá aí então, esse foi meu querido papai, que na sexta-feira vai estar de volta conosco aí, nesse mesmo horário, trazendo para você mais dicas de saúde e também trazendo a ministração da palavra de Deus. Se você quiser ligar agora para o professor Manuel Tomás, pegue caneta e papel para você estar anotando o telefone. Você pode agendar uma consulta com ele, ganhando desconto de 30% a 50%. Pode adquirir também essa apostila Saúde Já com o meu querido professor Manuel Tomás. O telefone é 27 71 73 15. 27 71 73 15, o telefone do professor Manuel Tomás. Quero mandar beijos aqui antes de estarmos orando. Quero mandar beijos e abraço. Minha querida Cíntia Barbosa, Deus abençoe a ti e a toda a sua casa. Minha querida Celinha Farias, Deus abençoe a ti e toda a família. Minha irmã Miriam da Silva também. Cipriano Augusto Prado, Deus abençoe. Lia Caldas, Deus te abençoe, amada. E a todos que estão conosco aí pelo Facebook. E também um grande beijo a todos os nossos irmãos que estão conosco também pelo Daio da Continental, minha querida mamãe Nadir Caetano, em Marechal Hermes, papai José Silvano e mamãe Cleusa, lá no Vale da Simpatia, Deus abençoe a vida deles também. Minha querida Elza de Queimados, Deus abençoe. Leila de Pilares, a todos os amados que estão conosco. Nós vamos agora aproveitar esse momento para estarmos orando, estarmos apresentando, então, a sua vida, a sua casa diante do Senhor. Vamos apresentar, porque está chegando aí o final de ano e nessas datas festivas, acontecem muitos acidentes, muitas mortes, e eu quero estar colocando a tua casa, a tua família diante de Deus, para que nós não venhamos fazer parte dessas estatísticas, né, de choro, de luto, de pranto, que acontece aí na maioria dos anos. Então, vamos orar? Vamos agora, então, aproveitar para falarmos com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Sob o eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, em cuja presença estamos, eu quero mais uma vez, Paizinho amado, colocar diante de Ti a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, meu Pai, que estão conosco. Quero apresentar, meu Pai, a casa, a família, meu Pai, da Tua serva Ana Maria Cláudio Lira. Toma em Tuas mãos toda a sua parentela, meu Pai, continua trabalhando. Toma também, Pai Santo, Pai querido, Deus amado, Marley, meu Pai amado, e toda a sua família. Toma em Tuas mãos Isabel Nogueira, Pai, abençoa o lar da Tua filha Isabel Nogueira, toda a sua parentela. Apresento também, meu Pai, Tua serva Lia Caldas, meu Pai. Visita ela, visita o seu ministério, o seu chamado, toda a sua parentela. Toma Teu servo Cipriano Augusto Prado, meu Pai, também te peço pela vida dele, pelo ministério, a família. Toma Miriam da Silva, meu Pai, e toda a sua parentela, Tua serva Celinha Farias, a Laurinha, meu Pai amado, Marquinhos, toda a sua parentela, a Cíntia, meu Pai, também coloco diante de Ti. Abençoa, meu Pai amado, a vida, o trabalho da Cíntia e todos aqueles que estão conosco pelo Facebook, Pai. Tu venhas abençoar não só os que estão ouvindo agora, mas aqueles que ainda irão assistir, meu Pai, esse vídeo na parte da noite, na madrugada, não sei qual horário, mas que a Tua bênção seja a mesma a qual Tu tem concedido àqueles que estão agora ao vivo. Entrego em Tuas mãos também, Pai Santo, Pai querido, a vida, meu Pai amado, da Tua serva Elmira, ali de Cascadura. Toma os filhos, as filhas, toma em Tuas mãos toda a parentela, a saúde da Tua filha, visita, opera o Teu milagre. Apresenta a Ti também, meu Pai amado, a vida, meu Pai, da Lindinha, ali em Niterói. Senhor, abençoa a casa, o lar, meu Pai, nós temos entregue a Ti a vida, meu Pai amado, Senhor, Pai amado, Senhor, meu Deus, da neta da Tua serva. Tome em Tuas mãos a Laurinha, meu Pai amado, naquele hospital. Eu creio já no Teu poder, no Teu agir
sobre aquela criança, abençoa os seus pais, toma em tuas mãos o Vitor, toma a Paloma, toma, Pai amado, também a Bia, meu Pai amado, e toda a parentela, meu Pai, da tua filha, eu coloco diante de ti. Te peço ainda, meu Pai, pela tua serva Elza de Queimados, a saúde da Elza, a casa da Elza, toma a Marilene, toma a Cláudia, a Paula, a Tariana, toma o Alex, Pai amado, também o Rubens Felipe, a Laurinha, toda a parentela, a saúde da Elza eu coloco diante de ti. Abençoa a tua filha, Pai. Toma teu servo, Pai amado, Luiz Carlos do Valqueire, a Cleusa, sua esposa, meu Pai, a saúde dos teus filhos, Pai. Visita eles nesse dia. Te entrego também, meu Pai, a vida, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, da tua serva, meu Pai, Edir de Nilópolis, com toda a sua parentela, visita, entra com teu poder, o teu agir, toma a Cerise, toma a Quelita, a saúde das tuas filhas, o lar da tua filha, meu Pai, vai visitando, toma teu servo, Pai Ataliba, abençoa ele também na sua caminhada, na sua jornada, glorifica o teu nome na vida do teu filho. Te entrego também, meu Pai amado, a Leia, o Jorginho, ali na Fazenda Botafogo, com toda a sua parentela e toda a sua casa. Abençoa também, meu Pai querido Senhor, neste dia de hoje, meu Pai. Pai amado, a minha filha Genilda, visita a Genilda, meu Pai. Toma as causas da tua filha em tuas mãos, abençoa ela, corta todo o laço, dá a vitória completa, Pai amada Genilda. Abençoa, Pai, com a libertação seus filhos e toda a sua parentela. Te entrego também, meu Pai amado, a Thelma Fonseca, a sua parentela, a sua casa, a vida, meu Pai querido, também, meu Pai amado, Senhor, te entrego, da tua serva, meu Pai, Lucilene, pastor Itamar e toda a sua parentela. Toma o irmão Antônio, Pai, abençoa o teu servo, Pai, abençoa a irmã Lúcia, abençoa toda a parentela dos teus ungidos, te entrego também o Márcio, o Adriano, Pai amada Juliana, as filhas, o trabalho das mãos do teu filho, tu abençoa o papai, professor Tomás, abençoa, Pai amada mamãe, abençoa toda a parentela do teu filho, obrigado pela grande vitória que tu tens concedido a teu servo, te entrego também, meu Pai amado, papai José Silvano, mamãe Cleusa, Pai amado, toma a saúde deles, meu Pai, faça um grande milagre na vida deles, abençoa, meu Pai amado, Davidson, Pai amado, a sua esposa, as filhas, abençoa a Elisama, meu Pai amado, Senhor, o pastor Jonas, toma Erierzinho, meu Pai amado, Pai, faça-lhe dar notícia para essa avó, meu Pai amado, Senhor, que está apreensiva, Senhor, entra com teu poder, abençoa a obra, meu Pai amado, naquela igreja, envia recursos, envia ajudadores, meu Pai, para aquela obra, meu Pai, naquele templo, porque é para a glória do teu nome. Abençoa, Pai Santo, Pai querido, Deus amado, cada irmão, cada irmã que tem os nomes registrados nesses cadernos de oração, guarda, meu Pai amado, nesse tempo, meu Pai amado, Senhor, guarda a saída, a entrada de cada um dos teus servos, Pai. Guarda cada casa, cada família. Livra, meu Pai amado, das balas perdidas, das balas endereçadas, dos assaltos, dos sequestros, Pai amado. Livra aqueles que estão nas estradas, meu Pai, aqueles que vão viajar. Livra de todo mal. Senhor, eu coloco em tuas mãos a nossa segurança, meu Pai, o nosso ir e vir, meu Pai, a minha casa, Pai amado, a minha princesa, nossos filhos, nossos netos, meu Pai amado, entregamos em tuas mãos com toda a nossa parentela. Toma o Ministério Árvore da Vida, meu Pai, cada membro, meu Pai amado, cada obreiro, faça uma obra, Pai, na vida de cada um, guardando, livrando. Toma, Pai, os teus servos em toda a face da terra, Pai. Continua com as tuas mãos estendidas sobre a nossa vida, nos guardando, nos livrando. Abençoa Tavares Borba, a sua saúde, a pastora Nilda, meu Pai, os filhos, os netos. Abençoa, Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, a cada um dos teus ungidos. Essa é a minha oração, meu Pai, que eu faço, agradecido a Ti por tudo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, chegamos a mais um final do programa Deus, você o louvor. E amanhã, querendo o bom Deus, estaremos de volta a partir das 11h30 da manhã, tanto aí pelo Facebook ao vivo, como também pelo dial da Continental AM 1520. Se vocês quiserem ouvir uma ministração com o pastor Alberto ainda hoje, você pode sintonizar em uma outra emissora na parte da noite, a partir das 21 horas. A partir de 21 horas, na rádio ID FM 105.9,
você pode estar ouvindo ali a ministração do pastor Alberto Brasil. E a partir do mês de janeiro, teremos ali programações novas também. Aconteceu um problema com o computador, nós tivemos que botar só a pregação e não o programa completo. Mas a partir de janeiro nós teremos ali programas novos ali junto com você. Então, de 21 até as 0 horas, você pode estar ouvindo ali pregações com o pastor Alberto Brasil pela rádio ID FM 105.9. ID FM 105.9, você pode estar ouvindo ali a partir das 21 horas. Aí o site para você ouvir, se você não alcançar da onde você está, o site ali é idfm105.9.com.br. idfm 105.9.com.br, tá bom? Então, um grande beijo no coração de vocês. E agora me prometam uma coisa. Odete, tu vai prometer, Odete? Marilda, tu também vai? Então tá bom, já que todos vocês vão prometer, sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos para todo mundo e até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau. Não adianta procurar.